Imagine um homem escolhido por Deus para desafiar o maior império do mundo, alguém que nasceu sob a sombra da morte, mas foi salvo pelas águas do Nilo. Um líder que guiou um povo inteiro através do impossível, atravessar o mar, enfrentar a fome no deserto e ouvir a voz do próprio Deus. Esta é a história de Moisés, um dos maiores heróis da Bíblia. Sua vida é um testemunho de fé inabalável, milagres divinos e desafios que transformaram o destino de uma nação. Hoje, você vai conhecer sua jornada, desde o nascimento milagroso até o momento em que ele encara o faraó com a mensagem de libertação. Deixe meu povo ir. Prepare-se para se emocionar com uma das histórias mais épicas de todos os tempos. No Egito, sob o domínio de um faraó temeroso, os hebreus viviam sob opressão. Eram escravos, forçados a trabalhar até a exaustão para construir as grandes obras do império. No entanto, o faraó temia o crescimento desse povo. Ele acreditava que os hebreus poderiam se rebelar e ameaçar seu reinado. Em um ato de crueldade, ordenou que todos os meninos hebreus recém-nascidos fossem mortos. Mas em meio a essa escuridão, nasceu Moisés. Sua mãe, Joquebede, não conseguiu aceitar que seu filho fosse levado à morte. Com coragem e fé, ela escondeu o bebê por 3 meses, protegendo-o dos soldados egípcios. Mas quando percebeu que não podia mais escondê-lo, ela tomou uma decisão arriscada. Fez um cesto de junco, o impermeabilizou com betume e breu e colocou Moisés dentro. Com lágrimas nos olhos, ela deixou o cesto à deriva no rio Nilo, confiando que Deus guiaria o destino de seu filho. A irmã de Moisés, Miriam, seguiu o cesto à distância, escondendo-se entre os juncos. Ela viu o cesto ser encontrado pela filha do faraó, que estava no rio para se banhar. A princesa, ao ouvir o choro do bebê, sentiu compaixão. Este é um dos meninos hebreus, ela disse. Movida pela misericórdia, decidiu adotá-lo e criá-lo como seu próprio filho. Miriam, em um ato de coragem, aproximou-se e sugeriu: "Posso chamar uma mulher hebreia para cuidar do bebê para você?" A princesa concordou. E assim, Joquebede foi chamada para ser a ama de leite de seu próprio filho. Moisés cresceu nos corredores do palácio. Rodeado pelo luxo e pela riqueza do Egito, ele foi educado como um príncipe, aprendendo a ciência, a estratégia militar e a cultura egípcia. No entanto, ele nunca esqueceu suas verdadeiras raízes. Moisés cresceu no conforto do palácio, mas seu coração estava dividido. Ele não conseguia ignorar o sofrimento de seu povo. A cada dia, ele via os hebreus sendo espancados e forçados a trabalhos desumanos. Certa vez, enquanto observava, viu algo que mudou sua vida para sempre. Um capataz egípcio espancava brutalmente um escravo hebreu. A raiva tomou conta de Moisés. Ele olhou ao redor, certificando-se de que ninguém o observava, e atacou o capataz, matando-o. Em seguida, enterrou o corpo na areia, acreditando que seu ato passaria despercebido. No dia seguinte, ao tentar separar uma briga entre 2 hebreus, um deles perguntou: "Quem te fez juiz sobre nós? Vai me matar como matou o egípcio?" Moisés percebeu que o que fizera não era mais segredo. A notícia chegou ao faraó, que ordenou sua execução. Sem escolha, Moisés fugiu para o deserto, deixando para trás sua vida de príncipe. O deserto de Midian tornou-se o refúgio de Moisés. Ele vagou por dias até encontrar um poço, onde viu pastores tentando afastar um grupo de mulheres que queriam dar água ao rebanho. Moisés interveio, defendendo as mulheres e ajudando a dar água às ovelhas. Uma dessas mulheres era Zípora, filha de Jetro, sacerdote de Midian. Em gratidão, Jetro acolheu Moisés em sua casa, e ele acabou se casando com Zípora. Durante anos, Moisés viveu como pastor de ovelhas. Ele acreditava que seu passado no Egito estava enterrado e que sua vida como libertador havia acabado. Mas Deus tinha outros planos. Um dia, enquanto pastoreava, Moisés viu uma sarça ardendo em fogo. Intrigado, ele se aproximou, mas percebeu algo extraordinário. A sarça não se consumia. De repente, uma voz o chamou: "Moisés, Moisés!" Tremendo de medo, ele respondeu: "Aqui estou." Deus falou com ele, revelando que havia ouvido o clamor dos hebreus
e que o escolhera para libertar seu povo do Egito. Moisés estava cheio de dúvidas. Quem sou eu para enfrentar o faraó? Deus respondeu: eu estarei com você. Mesmo assim, Moisés hesitou. E se eles não acreditarem em mim? E se perguntarem qual é o seu nome? Deus respondeu: eu sou o que sou. Diga-lhes que eu sou, me enviou a vocês. Para dar a Moisés confiança, Deus realizou sinais diante dele. Ele transformou o cajado de Moisés em uma serpente, fez sua mão ficar leprosa, e depois a curou, e prometeu que estaria com ele em cada passo do caminho. Ainda assim, Moisés tentou se esquivar. Senhor, eu não sou eloquente? Deus respondeu com firmeza: quem deu boca ao homem? Vá, pois eu falarei por você. Finalmente, Moisés aceitou o chamado, e Deus enviou Arão, seu irmão, para ser seu porta-voz. Com a missão divina em seu coração, Moisés voltou ao Egito, acompanhado de seu irmão Arão. Ele sabia que enfrentaria o homem mais poderoso do mundo, o faraó, para libertar os hebreus da escravidão. Ao entrar no palácio, Moisés proclamou a mensagem de Deus. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe meu povo ir. Mas o faraó, endurecido e arrogante, respondeu: quem é o Senhor para que eu obedeça à sua voz? Não deixarei Israel ir. Assim começou uma batalha entre o poder do faraó e o poder do Deus de Israel. Moisés e Arão realizaram sinais para mostrar a autoridade divina. Arão lançou o cajado ao chão, e ele se transformou em uma serpente. Os magos do faraó fizeram o mesmo com seus próprios cajados, mas a serpente de Arão engoliu as outras. Mesmo assim, o faraó endureceu seu coração. Para convencer o faraó, Deus enviou pragas ao Egito, cada uma demonstrando seu poder sobre os deuses egípcios. A primeira praga atingiu o coração do Egito. Moisés ergueu seu cajado sobre o rio Nilo, e suas águas se transformaram em sangue. O cheiro insuportável e os peixes mortos tornaram o rio inutilizável. Mas o faraó permaneceu inflexível. A segunda praga trouxe rãs que invadiram casas, leitos e até mesmo os alimentos. O faraó implorou a Moisés que orasse para que as rãs fossem retiradas, mas, assim que a praga cessou, ele endureceu novamente seu coração. Depois vieram piolhos, enxames de moscas, uma peste que matou o gado, feridas que cobriram os corpos dos egípcios e uma tempestade de granizo que devastou as plantações. Gafanhotos devoraram o que restava, e uma escuridão densa cobriu a terra por 3 dias. Mas foi a 10ª praga, a mais devastadora, que finalmente quebrou a resistência do faraó: a morte de todos os primogênitos do Egito. Naquela noite, o anjo da morte passou por todo o Egito, mas poupou as casas dos hebreus que haviam marcado suas portas com o sangue de um cordeiro, conforme Deus havia instruído. A dor e o luto tomaram conta do Egito, incluindo o próprio faraó, que perdeu seu filho. Devastado, ele finalmente permitiu que os hebreus partissem. Antes da 10ª praga, Deus instruiu os hebreus a celebrarem a primeira Páscoa. Eles deveriam sacrificar um cordeiro sem defeito, comer sua carne com ervas amargas e pães sem fermento, e marcar as ombreiras de suas portas com o sangue do cordeiro. Este ato simbolizava a proteção de Deus e a libertação do povo da escravidão. A partir daquele dia, a Páscoa se tornaria um memorial eterno do poder e da fidelidade de Deus. Quando o faraó finalmente ordenou que os hebreus saíssem do Egito, o povo partiu apressadamente, carregando seus pertences e a promessa de liberdade. Eles haviam vivido 430 anos no Egito, mas agora caminhavam rumo à terra prometida, guiados por Deus. Com o coração cheio de esperança, os hebreus deixaram o Egito, carregando seus pertences, filhos e animais. À frente deles, Moisés os liderava, guiado pela presença de Deus. Durante o dia, uma coluna de nuvem mostrava o caminho, e à noite, uma coluna de fogo iluminava seus passos. Era um lembrete constante de que Deus estava com eles. Mas a libertação não estava completa. O faraó, arrependido de ter libertado os hebreus, reuniu seu exército e os perseguiu. Carruagens e cavalos egípcios se aproximaram rapidamente, e os hebreus, encurralados entre o exército e o Mar Vermelho, ficaram apavorados. Eles clamaram a Moisés: por que nos trouxe aqui?
para morrer no deserto. Moisés, com confiança em Deus, respondeu: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje. Os egípcios que vocês estão vendo nunca mais verão. Deus então instruiu Moisés a levantar seu cajado e estender sua mão sobre o mar. Com a mão de Moisés erguida, Deus enviou um vento poderoso que abriu o Mar Vermelho, criando um caminho seco com paredes de água de cada lado. Os hebreus atravessaram o mar em segurança, sob o olhar impressionado de crianças, idosos e famílias inteiras. O som das ondas, seguradas pela força divina, ecoava enquanto eles caminhavam. O exército egípcio seguiu os hebreus, mas assim que o último israelita alcançou o outro lado, Moisés novamente estendeu sua mão. As águas voltaram, engolindo carruagens, cavalos e soldados egípcios. Todo o exército do faraó foi destruído naquele dia, e o povo de Israel viu o poder de Deus em ação. Eles se encheram de alegria e temor. Ao chegarem à outra margem, Miriam, irmã de Moisés, liderou as mulheres em um cântico de louvor. Cantem ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. A libertação estava completa, mas a jornada para a terra prometida estava apenas começando. Após a travessia milagrosa, os hebreus enfrentaram os desafios do deserto. Sem água e comida suficientes, começaram a murmurar contra Moisés, dizendo: Por que nos tirou do Egito? Lá tínhamos comida e bebida. Mas Deus não os abandonou. Para saciar a sede do povo, Deus instruiu Moisés a golpear uma rocha com seu cajado, e dela jorrou água fresca. Para alimentar o povo, Deus enviou maná do céu, uma substância semelhante a flocos, doce como mel. Todas as manhãs, o povo colhia o maná, mas era proibido guardar para o dia seguinte, exceto no sábado. Isso os ensinava a confiar na provisão diária de Deus. Além do maná, Deus enviou codornizes para alimentar o povo e sustentá-los na jornada. Mas os desafios continuaram. O deserto era um lugar de provação, e muitos hebreus começaram a questionar a liderança de Moisés e a fidelidade de Deus. Após meses de jornada pelo deserto, Deus conduziu os hebreus até o Monte Sinai. Ali, ele faria uma aliança com o povo, estabelecendo Israel como sua nação escolhida. A presença de Deus desceu sobre o monte em uma nuvem densa, acompanhada por trovões, relâmpagos e o som de uma trombeta celestial. O monte tremia, e o povo, tomado de temor, se manteve à distância. Deus chamou Moisés para subir a montanha. Ele passou 40 dias e 40 noites em comunhão com o Senhor, recebendo instruções detalhadas sobre como o povo deveria viver. Entre essas instruções estavam os 10 mandamentos, leis que seriam o fundamento moral e espiritual de Israel. Os 10 mandamentos representavam a essência da aliança de Deus com Israel. Eles instruíam o povo a amar e obedecer a Deus acima de tudo, e a viver em harmonia uns com os outros. Eram eles: Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Não cobiçarás nada que pertença ao teu próximo. Essas leis não eram apenas mandamentos religiosos. Eram princípios para a construção de uma sociedade justa e compassiva, onde a santidade de Deus seria refletida no comportamento de seu povo. Enquanto Moisés estava no monte, o povo, impaciente com sua demora, pressionou Arão a fazer um deus para eles. Arão moldou um bezerro de ouro, e o povo declarou: Este é o Deus que nos tirou do Egito. Eles dançaram e adoraram o ídolo, traindo a aliança com o Senhor. No monte, Deus revelou a Moisés o que estava acontecendo e expressou sua ira. Desça, pois o povo se corrompeu. Logos, disse Deus. Moisés desceu do monte com as tábuas da lei em mãos, e ao ver o bezerro, sua ira se acendeu. Ele quebrou as tábuas ao pé do monte, simbolizando a quebra da aliança pelo povo. Moisés intercedeu pelo povo, pedindo a Deus que os perdoasse. Ele implorou: Se não perdoares o pecado deles, apaga-me do teu livro que escreveste. Deus, em sua misericórdia,
renovou a aliança. Ele instruiu Moisés a subir novamente ao monte com novas tábuas e escreveu nelas os mesmos mandamentos. Quando Moisés desceu do monte pela segunda vez, seu rosto brilhava com a glória de Deus. Era um sinal visível de sua comunhão com o Senhor e da renovação da aliança. O povo, ao vê-lo, ficou temeroso, mas Moisés os tranquilizou, compartilhando as palavras que Deus havia dito. Deus deu a Moisés instruções detalhadas para a construção do tabernáculo, um lugar onde sua presença habitaria no meio do povo. Cada elemento do tabernáculo tinha um significado espiritual. O altar representava o sacrifício pelos pecados. A mesa com os pães da presença simbolizava a provisão de Deus. E o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, era o lugar onde a glória de Deus habitava. Quando o tabernáculo foi concluído, a glória do Senhor desceu sobre ele em forma de uma nuvem. Durante o dia, a coluna de nuvem guiava o povo, e à noite ela brilhava como fogo. Era um lembrete constante de que Deus estava com eles em sua jornada. Após a entrega dos 10 mandamentos e a construção do tabernáculo, os hebreus continuaram sua jornada rumo à terra prometida. No entanto, o caminho pelo deserto seria repleto de desafios, testes de fé e momentos de desobediência que colocariam à prova a paciência de Moisés e a fidelidade de Deus. Apesar dos milagres que testemunharam, como a provisão do maná e da água que brotava da rocha, os hebreus frequentemente murmuravam contra Moisés e Arão. Por que nos tiraram do Egito? Zrênia, reclamavam. Lá tínhamos carne e pão. Agora morreremos neste deserto. Mas Deus, em sua misericórdia, continuava a prover para as necessidades do povo, demonstrando sua paciência e cuidado. Um dos momentos mais graves de rebelião no deserto foi liderado por Corá, Datã e Abirão, que desafiaram a autoridade de Moisés e Arão. Eles reuniram 250 líderes e disseram: "Por que vocês se colocam acima da congregação do Senhor? Todos somos santos." Moisés, em profunda tristeza, respondeu: "Amanhã o Senhor mostrará quem ele escolheu." No dia seguinte, Deus demonstrou sua soberania de forma poderosa. A terra se abriu e engoliu Corá, Datã, Abirão e suas famílias. Um fogo consumiu os 250 líderes que haviam se unido à rebelião. Este evento serviu como um lembrete solene de que a liderança de Moisés e Arão era designada por Deus. Após meses de jornada, os hebreus chegaram às proximidades da terra prometida. Moisés enviou 12 espiões para explorar Canaã e trazer um relatório sobre a terra. Eles voltaram com frutos e disseram: "A terra é boa, mas é habitada por gigantes. Não podemos vencê-los." Apenas 2 espiões, Josué e Calebe, confiaram na promessa de Deus e encorajaram o povo a entrar na terra. Mas a maioria foi tomada pelo medo, e sua incredulidade se espalhou entre o povo. Deus ficou irado com a falta de fé do povo e decretou que eles vagariam pelo deserto por 40 anos, até que toda a geração incrédula morresse. Apenas Josué e Calebe, os 2 espiões fiéis, entrariam na terra prometida. Durante a peregrinação, o povo novamente murmurou contra Deus e Moisés. Como resultado, Deus enviou serpentes venenosas que picaram muitos, causando a morte de vários hebreus. O povo, arrependido, clamou a Moisés por ajuda. Deus então instruiu Moisés a fazer uma serpente de bronze e colocá-la em um poste. "Quem olhar para ela será curado", disse o Senhor. A serpente de bronze era um símbolo de fé e obediência. Aqueles que confiaram na palavra de Deus e olharam para a serpente foram curados, enquanto aqueles que duvidaram pereceram. Após 40 anos de peregrinação, o povo de Israel chegou às margens do Jordão, às portas da terra prometida. No entanto, Moisés sabia que não entraria na terra, por causa de sua desobediência ao golpear a rocha para trazer água. Em vez de falar com ela como Deus havia ordenado, ele recebeu a punição divina de não pisar em Canaã. Antes de sua morte, Moisés subiu ao Monte Nebo, de onde Deus lhe mostrou a terra que prometera aos patriarcas. Do alto, ele viu as colinas verdes de Canaã, os campos férteis e as cidades ao longe. Apesar de não entrar na terra,
Moisés sabia que cumprira sua missão. Deus o chamou de volta para si. Moisés morreu em paz, aos 120 anos, cheio de vigor e com sua visão clara. Ele foi sepultado por Deus em um lugar desconhecido, e sua liderança passou para Josué, que conduziria o povo à terra prometida. Assim terminou a vida do maior profeta de Israel, cujo legado ecoa até os dias de hoje. Moisés foi mais do que um líder. Ele foi um intercessor, legislador e amigo de Deus. Através dele, Deus revelou sua lei, libertou seu povo e estabeleceu uma nação. Sua história é um testemunho de fé, perseverança e obediência. Que a vida de Moisés inspire gerações a confiar no Deus que faz o impossível. Esta é a herança de Moisés, um homem que caminhou face a face com o Criador e deixou um legado eterno.